Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tira o sono de muitos pais e mães: como lidar com esse universo complexo de telas e redes sociais, especialmente com as meninas adolescentes. É um desafio, sem dúvida, mas entender como as coisas funcionam já é meio caminho andado. Bom, para organizar nossa conversa, vamos passar por 5 pontos principais. A gente começa entendendo o coração do problema com as redes. Depois explora outros perigos que vêm junto. E aí a gente foca na solução. O papel dos pais, a criação de hábitos saudáveis e, claro, o mais importante de tudo, o poder do exemplo. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender a lógica das redes sociais. Na essência, elas foram feitas para a gente se comparar e buscar aprovação. É assim que elas funcionam. E essa frase aqui, ela resume tudo. Sabe aquela necessidade de pertencer que é super normal na adolescência? As redes sociais pegam isso e amplificam 1000 vezes. Os algoritmos, as curtidas, os seguidores, tudo vira uma grande vitrine de comparação constante. E isso torna as meninas especialmente vulneráveis. E olha, isso não é só uma impressão, não. É um fato comprovado por estudos. A ciência já mostrou que existe sim uma ligação direta. Quanto mais tempo passando o dedo na tela, maior o risco real para a saúde mental. Mas calma, tem uma boa notícia no meio disso tudo. E esse ponto é fundamental. Esse risco pode ser controlado. As pesquisas apontam para um número bem específico. Limitar o uso de redes sociais a mais ou menos 30 minutos por dia já diminui e muito o risco de depressão. É uma meta clara, sabe? Algo prático. Agora vamos aprofundar um pouco mais, porque o problema não para na comparação. Existem outros perigos, mais escondidos, e um sentimento de isolamento que, ironicamente, cresce muito no mundo digital. Essa corrida por atenção, por validação, às vezes leva as meninas a postar fotos mais ousadas, mais provocantes. Mas é muito importante a gente não esquecer que, no fundo, o que toda garota busca de verdade é um propósito. São conexões reais, de verdade. Algo que um like nunca vai conseguir entregar. E essa busca online, infelizmente, pode abrir a porta para coisas bem mais perigosas. A pornografia, por exemplo, é uma parte enorme do problema. Ela simplesmente bagunça a percepção do que é um relacionamento saudável, do que é um comportamento aceitável e vai enfraquecendo o filtro entre o certo e o errado. Com essa percepção toda distorcida, os riscos ficam bem sérios, como, por exemplo, a iniciação sexual precoce. E quando isso acontece, as consequências para a cabeça e para o coração podem ser bem pesadas. Baixa autoestima, uma sensação de tristeza, de fracasso e, no fim, um isolamento ainda maior. E aí que tá a grande ironia, né? Um mundo que se diz todo conectado pode, na verdade, fazer com que as pessoas se sintam mais sozinhas. As amizades virtuais, que muitas vezes são bem superficiais, acabam tomando o lugar das conexões reais. E o sentimento de solidão só aumenta. Certo. Diante desse cenário todo, o que fazer? Bom, agora a gente muda o foco. A gente para de olhar só para o problema lá fora, nas telas, e começa a olhar para a solução que está dentro de casa. O papel poderoso e insubstituível dos pais. E aqui, a gente chega num ponto que pode até ser um pouco desconfortável, mas é fundamental. O tempo de tela das filhas é só uma parte da história. O tempo que os próprios pais passam no celular, bom, essa é a outra metade do problema. Porque as crianças, as adolescentes, elas percebem tudo. Elas querem mais tempo, mais atenção dos pais. Mas o que elas veem, muitas vezes? Pais distraídos, com o rosto grudado na tela do celular. A desconexão, no fim, acontece dos dois lados. Ok, já entendemos o desafio, já entendemos o papel dos pais, então vamos para a parte prática. Como é que se cria, de fato, hábitos de tela mais saudáveis para todo mundo em casa? A pergunta de US$ 1 milhão é essa, e a resposta não é simplesmente proibir tudo, mas sim administrar, orientar, é retomar o controle de um jeito inteligente. Então, aqui vão 3 passos bem práticos. Primeiro, dividir o tempo. Deixar bem claro o que é hora de usar o computador para estudar e o que é hora de usar para se divertir. Segundo, estar presente. Colocar o computador numa área comum da casa, tipo na sala. Só a presença de um adulto por perto já ajuda a evitar muita coisa. E terceiro, proteger. Usar a tecnologia a nosso favor, com aplicativos que bloqueiam conteúdo impróprio e ajudam a monitorar o que está acontecendo. E o motivo por trás de tudo isso é simples. Por mais que os jovens saibam tudo de tecnologia, eles ainda não têm maturidade para enxergar as consequências de longo prazo. É nesse ponto que a visão, a experiência de um adulto se torna absolutamente essencial.
E isso nos traz para a nossa última parte, que talvez seja a mais importante de todas. Porque não adianta criar um monte de regras se a ferramenta mais poderosa que um pai e uma mãe têm não for usada: o próprio comportamento. Então, o que colocar no lugar da tela? As opções são infinitas e muito mais legais. Ler um livro, jogar um jogo de tabuleiro, sair para caminhar. Mas a mais simples e poderosa de todas é só conversar. A conexão humana de verdade é o melhor antídoto para o vício em tela. No final das contas, tudo volta para isso, né? As ações falam muito, mas muito mais alto do que as palavras. O exemplo não é só um jeito de ensinar. Na verdade, ele é o principal jeito. E para fechar, vamos ficar com essa imagem que é muito poderosa. O simples ato de desligar a TV e de guardar o celular quando a filha entra no quarto, isso manda uma mensagem muito mais clara que qualquer discurso. A mensagem é: você é mais importante, você é a minha prioridade. E talvez, só talvez, essa seja a lição mais valiosa que se pode ensinar na era digital.